Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Hoje, com muito prazer, empresário, dirigente sindical e principalmente um grande amigo, e aliás, vizinho, moramos no mesmo prédio, veja que coincidência. No final do programa eu vou dar um recado, pode deixar, pode ficar tranquilo. Mas olha, ele é presidente, é tanta coisa, mas eu vou fazer um briefingzinho rápido. Presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos. Diretor-presidente da New Link, uma empresa de despacho aduaneiro. Um dos diretores financeiros da Associação Comercial de Santos, da nossa diretoria. E mais, que eu descobri hoje pela manhã, engenheiro mecânico. Nível Pérez dos Santos. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa profissão, despachante aduaneiro, e conversar um pouco com esse público tão bem-vindo. Aliás, didaticamente, eu acho sempre importante. A figura do despachante aduaneiro, ela é presente na história de Santos e principalmente na história do Porto. Para quem não conhece, o que é um despachante aduaneiro? Olha, Márcio, eu vou dizer que o despachante aduaneiro... Faz tudo, né? Faz tudo. Ele é o link com todos os players que atuam no comércio exterior. Só para você ter uma ideia, o nosso sindicato é o mais antigo do Brasil, ele é de 1911, tem mais de 100 anos. Está perdendo para a associação comercial. Um pouquinho. Está perdendo. Nós vamos fazer 150. Eu sei disso. Eu estou presente, graças a Deus, nesses 150 anos. Mas o despachante aduaneiro hoje, ele é peça fundamental no comércio exterior. Isso dito pela própria Receita Federal, uma vez que mais de 95% das declarações aduaneiras, seja de importação ou de exportação, passam na mão de um despachante aduaneiro. Ou seja, estão linkados num CPF de despachante aduaneiro. Então você veja a importância da categoria. A importância é tão grande que há alguns anos a própria Receita Federal criou uma prova para entrar como despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro, ele é nomeado pelo Diário Oficial da União, pelo secretário da Receita Federal. No passado, ele chegou a ser nomeado pelo presidente da República. Hoje, ele é nomeado pelo secretário da Receita Federal. Aí dá para a gente avaliar também, Nível, a responsabilidade da função, né? Sim. É uma nomeação federal, né? Exatamente. Estamos falando de comércio exterior, estamos falando de balança comercial, estamos falando de exportação, estamos falando de importação. Tudo. O despachante aduaneiro hoje, ele tem que saber conhecer de tudo. Eu digo que ele tem que conhecer de direito, ele tem que conhecer de matemática, de economia, porque... Conhecer ou ser formado? Não, conhecer. Hoje o despachante aduaneiro... Tem um conhecimento básico, né? É conhecimento básico. Por quê? Porque ele vai trabalhar com tudo isso, ele tem que conhecer leis. Porque as leis no Brasil, principalmente no comércio exterior, mudam quase que todo dia. Não. Todo dia não. Vamos deixar a cada período, de vez em quando. Tem dias que muda de manhã e à tarde, né? Verdade. Nosso colega Nosling, que também é um especialista como você, fica louco e a gente sempre fala sobre isso. Mas desculpe aí. Mas é verdade. Nós temos que estar nos atualizando diariamente, porque cada dia é uma notícia nova, é uma classificação nova, são produtos que trocam ou diminuem suas alíquotas, e você tem que estar informado para poder passar isso para o teu representante, que é o importador. Você representa os importadores. Nós somos os importadores no Porto. Vocês são ouvidos numa hora dessa? Como, desculpa? Vocês são ouvidos? Sim. Eu imagino, amigos, Nível, que a gente... Vamos ouvir o despachante, aquele que está no dia a dia, né? Vocês são ouvidos? Sim. Hoje a Receita Federal nos convida para participar do Time Release Study, que são os tempos de liberações nas aduanas. E aí, quando eu digo aduanas, porto, aeroporto e fronteiras rodoviárias, nós fizemos junto com a Receita Federal esse estudo. Então, esse estudo engloba órgãos anuentes, que são MAPA, Anvisa, IBAMA, todos os órgãos que atuam no comércio exterior. E aí, isso é medido. Quanto tempo, em média, demora um container no porto, uma carga no aeroporto e um caminhão para cruzar a fronteira. Isso é uma determinação da OMA, da Organização Mundial das Aduanas. Todos os países assinaram um acordo de facilitação do comércio, que nós chamamos de AFC. Isso, tem que interromper, até porque um gancho, você, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, participa numa ação conjunta com a nossa Associação Comercial. Tem o CONFAC e o COFAC. Esse COFAC é essa facilitação que você falou há pouco? O COFAC é o local. É o local. Que você que o sindicato e a associação participam em conjunto. Exatamente. Ali nós buscamos resolver problemas locais
E os problemas que não são resolvíveis, ou seja, fogem da aduana local, fogem do Ministério da Agricultura, mapa local, Anvisa, é feita uma ata e é enviada a Brasília. Aí nós temos o CONFAC. Os CONFACs, eles têm reuniões mensais. Os CONFACs, eles têm reuniões trimestrais. Então, lá nos CONFACs, e aí eu participo como federação, porque aí já não é mais o sindicato, é sim federação, porque é um nível superior, se discute os problemas a nível do Brasil. Ou visando seja, soluções, exatamente. Visando celeridade. É que muitas normas, elas só podem ser mudadas através da COANA, que é em Brasília. Mas não deixa de ser não, é muito importante, porque eu comprovo que a base está sendo ouvida. A base se manifesta e vai para Brasília eventualmente aceitar ou não aceitar e avaliar, né, Aníbal? Esse é um dos pilares da OMA, que é a Organização Mundial das Aduanas. A iniciativa pública conversar com a iniciativa privada, porque os dois juntos têm que buscar soluções. Então, nessa junção é que se criou, digamos, o Time Release Study, que são os tempos de liberação. Por que é feito esse Time Release Study? Porque ali você busca diminuir os tempos de liberação. E isso aí dá o quê? Credibilidade ao país. Toda vez que você consegue diminuir um tempo de produtos parados nos portos, aeroportos e fronteiras rodoviárias, você tem um custo menor. Você reduz custo. Isso, vamos falar com o português, claro. Você reduz custo, você faz que o importador, o exportador gaste menos. Exatamente. E esse produto ele chega mais barato na mão do consumidor. Então, é muito importante esse estudo, esse trabalho que a Receita vem fazendo. Só para você ter uma ideia, Márcio, nós somos pioneiros. Em toda a América Latina, os primeiros países foram o Brasil e a Guatemala a fazer concluir esse estudo. Esse estudo foi feito um livro, esse livro está em inglês e português, e este livro é encaminhado à OMA, que fica em Bruxelas. Ou seja, a Organização Mundial das Aduanas já viu esse primeiro estudo. Daqui a algum tempo nós vamos tentar melhorar esse estudo. Um aspecto importante também, já falamos basicamente, foi uma pincelada rápida, mas muito bem detalhada pelo nível, mas é importante a gente também registrar aqui o orgulho que a gente tem, e aí eu vou esquecer a amizade. Afinal, é presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, é um santista daqui, da nossa casa, repito, do meu prédio, olha que legal, de vez em quando eu encontro com ele no elevador. Mas com tantas aduanas, com tantos portos, com tantos aeroportos, com tantas fronteiras rodoviárias, como é que você conseguiu se eleger, meu amigo? A gente e, aliás, parabéns, motivo de orgulho para a associação, para nós e para o Sindicato de Despachantes Aduaneiros. Obrigado. A gente tem um trabalho já há algum tempo, porque todos os presidentes de sindicatos têm uma cadeira na federação. E aí os presidentes, principalmente Norte e Nordeste, pelo nosso trabalho, nos solicitou que fôssemos presidente. Entramos em 2018 agora, até 2021. E além disso, Márcio, a gente foi dentro de um grupo privado da OMA, Américas e Caribe, eu sou o representante do Brasil. Ou seja, nós fazemos reuniões trimestrais, agora com a pandemia praticamente mensais, né, onde se discutimos os problemas dos despachantes aduaneiros de todos os países das Américas e Caribe. Então isso é importantíssimo porque você traz a experiência de outros países, no que eles estão avançados e nós não, e no que nós estamos avançados ou não, porque todos esses países são signatários do Acordo de Facilitação do Comércio e têm normas a seguir. Eles têm que melhorar todos os seus trâmites aduaneiros, todos. Isso é uma determinação da OMA. Então, veja a importância de você estar dentro de um grupo desse, participando dessas reuniões e trazendo isso para os sindicatos locais, para as autoridades locais. Porque muitas vezes a própria Receita Federal nos solicita informações de como está o andamento de um ou outro um programa que esses países têm. Hoje nós temos Portal Único, que lá fora chamamos de Single Window, que é janela única. Nós temos Declaração Única de Importação, que está sendo desenvolvida pelo Brasil. Declaração Única de Exportação. Essa Declaração Única de Exportação já está há algum tempo funcionando no Brasil. Reduziu o número de informações que você tem que prestar num processo de exportação de 88 para 30. Que bom. E isso nós ganhamos velocidade. Hoje uma exportação brasileira ela é liberada em 1 hora, menos que isso. Então isso dá credibilidade ao nosso país. Por isso que você vê um desenvolvimento tão grande, principalmente no agronegócio, as exportações brasileiras vêm crescendo. Muito, muito. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho, instantes, rapidamente,
com o nosso Nível Pérez dos Santos, amigo, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, da Federação, e também engenheiro mecânico. Eu vou saber, eu quero saber, engenheiro mecânico. Aliás, formado aqui na Santa Cecília TV. E rapidamente, Nível, eu estou fazendo pós-graduação em gestão portuária e relações internacionais. Mas vamos para o break. Mas eu já conhecia, mas nós tivemos 2 aulas. A aula começa às 9 da manhã, vai às 5 da tarde, todo sábado. Termina em janeiro, graças a Deus, porque é muito puxado, logo no sábado. Mas eu conheci os chamados incoterms. Quase que fiquei louco, Nível, quase fiquei louco. Ele rapidamente, na volta, ele vai falar o que é um incoterm, só para não deixar dúvida para ninguém, e depois a gente segue o programa. Fique com a gente, voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV, nosso entrevistado, amigo, diretor, não vou falar o currículo, senão vai o programa inteiro, Nível Pérez dos Santos. Nível, terminamos o primeiro bloco, e é muito técnico, mas só para não deixar dúvidas. O que é um incoterm? Só para o telespectador ter um pouco mais de conhecimento, um conhecimento básico. Bom, incoterms são acordos de pagamentos de mercadoria. Hoje nós temos o FOB, que nós chamamos de Free On Board, ou seja, livre a bordo. Nós temos o CIF, é Custo Insure Air Freight, que é o custo mais o seguro mais o frete. Nós temos DDP, que é Duty Delivery Pay, e por aí afora. Eu não sei se é uma loucura, né? Eu, como leigo de tudo que eu aprendi um pouquinho, o Free On Board me parece o melhor, que você, Free On Board, você encostou ali, entregou ali, cessa a sua responsabilidade. O nome Acertei diz livre isso? a bordo, acertou. O nome Então, eu diria que aí 70% a 80% das operações são FOB. Porque você produz, você leva até o porto, colocou no navio, free on board, livre a bordo. Ou seja, a partir de que está no navio, a responsabilidade é do armador, é do importador, do armador. Exatamente. Isso na exportação. Na importação é a mesma coisa. A empresa no exterior coloca a mercadoria no navio, pega a documentação que está liberada e vai no banco tentar receber o valor dessa mercadoria. Bom, vamos entrar agora um pouquinho mais no porto, até porque a ligação é direta, né? E chama atenção, já disse aqui, mas vale a pena repetir, apesar da pandemia gravíssima, o quadro de saúde não é nacional, é mundial. Esse Porto de Santos, eu costumo dizer, Nível, é teimoso. Tem problema? Tem. É um porto, eu digo sempre, Nível, você vai concordar, é um porto que, quando o trem passa, o porto para. Mas tudo bem, faz parte do contexto. Assim mesmo, é recorde todo mês em termos de movimentação, é recorde na nossa associação comercial na emissão de certificado de origem e estamos caminhando para o processo, também aprendi recentemente, fui buscar privatização, uns falavam privatização, outros desestatização. Eu fiz uma entrevista com o Biral, Fernando Biral, presidente da SPA, Santos Port Authority, e perguntei, na verdade nós estamos caminhando para um processo de desestatização. Você é a favor, é contra, é bom, não é bom? Como é que você vê essa mudança que está correndo aceleradamente no Porto de Santos? Olha, Márcio, eu vou levar um pouquinho no passado. Quando nós tínhamos a Codesp, você ia procurar uma mercadoria dentro de um terminal que era administrado pela Codesp, você às vezes demorava 3 dias para achar a mercadoria. Hoje, você no computador, você sabe onde ela está localizada. Então, eu sou sempre a favor da privatização, que a iniciativa privada atue. Por quê? Porque a iniciativa privada ela tem metas, ela tem, digamos, um compliance a cumprir. Então eu sou sempre a favor disso. Deixa eu lhe interromper, mas o processo, segundo eu entendi, posso ter lido errado, não tenho o seu conhecimento, mas com o Biral, ele me falou isso, o caminho que eles estão seguindo é desestatização. A privatização seria, grosso modo, sim, passar para o particular. Sim. Passar para o João Paulo, que é um grande empresário. A desestatização é um processo diferente, é isso? É, exatamente. E eles estão caminhando para a desestatização. Você sente isso ou eu estou equivocado? Não, eles estão caminhando para a desestatização. Veja, é um processo onde eu concedo a você um prazo para você atuar no porto. Perfeito. E se você tem uma qualidade de serviço, eu tenho como renovar esse prazo. Se não tem, exatamente, rua. Exatamente. E você tocou um pouco no volume do porto. Hoje nós temos um crescimento grande na área de exportação, até porque o mundo precisa comer e com essa pandemia
muitos países, principalmente China, Estados Unidos e a própria Rússia, começaram a comprar mais do Brasil, com medo dessa pandemia. Por outro lado, nós tivemos um recuo nas importações, por conta do consumo interno, né? A recessão que o país já vivia há algum tempo com a pandemia piorou. Nós temos um dólar que fica impraticável, os produtos importados. Nem fala isso. A 5,40, não fala isso. 5,50. Não fala E a própria crise na Minha pandemia. filha mora lá fora. Eu tenho que mandar. Quando o dólar sobe, eu tenho vontade de matar uns 4 ou 5, nível. Palavra de honra. Mas o dólar alto é bom para exportação, né? Sim, sim. Mas é ruim para nós. Veja, Márcio, o que acontece? Nós fizemos agora há pouco tempo uma reunião com o pessoal da Arbitrar, até o Angelino, agradeço bastante. Angelino Caputo foi presidente da Codesp, espetacular. Ele nos passou números. Então, nós tivemos, só para te dar um parâmetro, uma redução nos meses de junho, julho e agosto, no volume de importação, containers de importação, uma queda de praticamente 30% a 40%. Isso é um absurdo. Isso, o Porto teve uma retração muito grande. E aí eu te digo o que acontece localmente. Hoje, os players que atuam no Porto, e aí eu digo terminais, eu digo transportadoras, agentes de carga, os próprios despachantes, eles têm uma receita maior com a importação, onde é um trabalho maior. Então, houve essa retração, houve demissões, tanto na área de despachantes, agentes, terminais. Importante essa informação. E aí, o que nós buscamos hoje? Nós já estamos sentindo que existe uma nova retomada do comércio. Eu sempre fui muito otimista. Então, existe uma retomada. Nós sentimos agora no mês de novembro, pelo nosso sindicato, um aumento no volume da importação. Eu vou até depois conversar com o Angelino, realmente quando fechar o mês de novembro, verificar se houve realmente um crescimento. Nós tivemos, eu vou te dar um número... Você fala que você está questionando o crescimento porque da importação. Da importação. Não, a exportação cresceu e a importação caiu. Caiu muito, por isso Mas que a balança... em tese é bom para o país. Você está exportando, você está ganhando divisas... Mais ou menos. Um país equilibrado, hoje, ele tem que ter... Break-even point. Exatamente. Por quê, Márcio? Você é obrigado a consumir produtos importados. Você consegue equilibrar os valores dentro do seu país. E quando eu digo produto, não é um produto pronto, acabado. Existem insumos básicos. Insumos que hoje o Brasil importa muito insumos na área de medicamento, ele importa muito insumos na área agrícola. Então tudo isso encarece essa produção. Entendeu, Márcio? É isso que nos preocupa. Você diz, não, peraí, nós estamos importando menos, a balança comercial, tudo bem, mas e o consumo interno? É verdade, é verdade. Outra coisa, você viu agora há pouco tempo, o arroz não falou que estava, a farinha, tudo subindo. Por quê? A carne subindo. Por quê? Isso está indo para fora. É oferta e procura. Se eu tenho um dólar bom, se eu vendo, se eu recebo bem, não tenho muito que me preocupar. Eu vou exportar. Agora, se você consegue fazer um equilíbrio no mercado, você exporta, você continua produzindo para exportação, mas você também vende no mercado interno. Por isso que nós estamos tendo aí um crescimento de valores, os custos aumentando. Isso, se conversa com qualquer dona de casa, ela sabe disso. Eu que não sou especialista, mas vou de vez em quando, como você vai, temos ali perto de cada, pelo menos 2 ou 3 supermercados, a gente sente. É um negócio impressionante. Por quê? Porque existe um desequilíbrio na balança. Tudo por conta da nossa economia, por conta do próprio dólar, como eu te falei. Então, o que eu ganho? Eu sou um agricultor. Se eu exportar, eu ganho muito mais do que vender no mercado interno. Então, eu deixo alguma coisa para vender no mercado interno, mas a minha grande safra vai toda para fora. Por quê? O meu lucro é maior. Por isso que a gente sempre defende um equilíbrio. A importação é tão importante quanto a exportação. E tem que existir um equilíbrio. E isso está muito desequilibrado ultimamente no nosso país. Deixa eu só fazer um esclarecimento. Alguns termos são em inglês, como ele falou, FOB, Free On Board, eu usei há pouco o Break-Even Point. É o ponto de equilíbrio, que foi isso que o Nível diretamente esclareceu. Tem que haver um equilíbrio, o Break-Even Point é o ponto de equilíbrio entre importação e exportação. Não adianta estar assim, tem que ter, o ideal é que esteja assim. Só para esclarecer, por isso que eu usei, que é um termo comum, graças a Deus quase todo mundo fala inglês hoje, esses termos estão no nosso dia a dia, assim como outros. Nós vamos para o segundo e último break, e voltamos para o bloco final com o Nível Pérez dos Santos. Lá no início, ele falou, olha, o despachante faz o link, não sei o quê. É por isso que a empresa dele chama-se New Link. Voltaremos em instantes.
Voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Reitero mais uma vez o entrevistado de hoje, Nívio Pérez dos Santos, amigo e presidente da Federação dos Despachantes, Federação Nacional, presidente também do Sindicato de Despachantes Aduaneiros aqui de Santos, engenheiro mecânico. Só rapidamente, hein? Engenheiro mecânico, você já exerceu a profissão em algum momento? Não, eu tinha a minha empresa quando eu Aliás, formado aqui, né? No Santa formado Cecília. aqui. Quando eu estava no terceiro ano da engenharia, eu era gerente do Banco Nacional e me surgiu a oportunidade de entrar de sócio numa empresa e fui aprendendo. Tive a ajuda do meu pai, que é despachante há muito mais tempo que eu, atua na área até hoje com 81 anos. E assim, a gente foi aprendendo. E em 93 eu virei despachante aduaneiro. E a partir daí, adorei a profissão. Um dia diferente do outro, como eu disse antes, as leis mudam todo dia, você tem que estar atualizado, você está uma hora num lugar, outra hora no outro, e uma profissão que eu amo, eu adoro, legal. E defendo com unhas e dentes essa profissão. É importante quando a gente se sente feliz com aquilo Sim, que faz. Né? sim, Isso, para mim, é importantíssimo. Eu também me sinto realizado profissionalmente e tenho uma alegria muito grande, pessoal, íntima, e pela minha carreira, graças a Deus, de ser jornalista. Mas nós estávamos falando aí, só para complementar, desse ponto de equilíbrio, lá na nossa associação comercial, da qual você é um dos diretores financeiros, a gente vem batendo recorde. E lá, quando a gente emite recorde de emissão de certificado de origem e certificado OIC, o OIC é o certificado do café, só nós em Santos fazemos isso, e os outros, tem outras entidades que fazem também, mas a principal é a associação comercial, modéstia à parte. Mas todo mês está subindo, justamente por causa da exportação, e principalmente commodities, algodão, farelo, café, milho. Márcio, vai ao encontro do que você falou, né? Eu vi uma estatística, né? Há um tempo atrás, o Brasil, ele tem 5 produtos, desses 5 produtos, 4, ele é o número 1 no mundo. Aliás, eu esqueci, o café esqueci um principal, a soja hoje, né? Soja, a carne, milho, hoje é muito carne, forte. Exatamente, eu esqueci. Você tem também, que nós chamamos de proteína animal, o próprio frango, hoje tem um volume grande de exportação. Aí você vai para o açúcar, você vai para o suco de laranja, e aí afora. Se você for ver, hoje o mundo consome produtos brasileiros, o mundo consome. O Brasil virou referência. Por que o pessoal tem medo da Amazônia? Eu vou te dar um exemplo. Hoje, nós somos essa potência mundial em agricultura, somente ocupando 7% do nosso território. A França ocupa 50% do território dele e tem tem menos movimento que o Brasil. Então existe um receio da comunidade europeia do Brasil. Tanto é que foi o país que colocou, ou vem colocando areia num acordo de facilitação, num acordo de cooperação mútua. O Brasil assinou com a comunidade europeia uma intenção e vem encontrando dificuldades de formalizar isso, justamente por conta de alguns países que têm o receio da potência que é o Brasil. Só para você ter uma ideia como é bom esse acordo que nós temos com a comunidade europeia, eles se comprometem a reduzir 1.100 produtos brasileiros, a alíquota de imposto. E o Brasil, 1.000 produtos da comunidade europeia. Nós vamos reduzir aqui o imposto de importação. Ou seja, o comércio fica muito mais forte. A troca de produtos entre países é muito mais forte. Por isso que é tão importante esse acordo. Como hoje nós temos também em desenvolvimento o acordo com os Estados Unidos, com a própria China. Ou seja, acordos comerciais. Principalmente para o comércio, para o empresário brasileiro, é importante ele ter as duas portas. Se ele não vende no país dele, ele tem que vender fora, senão ele quebra. Se ele não vende fora, ele tem que vender no país dele. Então, quem gosta de comércio exterior, quem tem capacidade de entrar no comércio exterior, primeiro consulta um despachante, que ele te orienta direitinho. Olha aí, marketing, estrategicamente. E depois, ele consegue colocar produtos nesses países e ter uma receita que muitas vezes um país em recessão não dá aquela mesma receita. É verdade. Nós estamos caminhando para o final do programa, infelizmente, mas voltaremos, sem dúvida alguma, em outra oportunidade. Mas, além de todo aquele currículo, e eu falei também da sua função lá, do seu cargo de diretor financeiro, como está sendo essa experiência de participar da nossa associação comercial? E aí, entre aspas, por favor, entre aspas, entendo, hein? Nessa pandemia surgiu não, já existia, mas
fortaleceu e está no nosso dia a dia a videoconferência. Isso acabou facilitando, né, nesse aspecto. Isso é um aspecto que facilitou, que você não precisa ir. Você faz da sua sala, faz do aeroporto, faz da estrada, desde que você esteja no banco do passageiro. Facilita. Mas como é que está sendo essa experiência na associação comercial? Olha, Márcio, muito positiva. A gente tem contato com todas as áreas. Eu acho importantíssimo. Agradeço ao Mauro pelo convite. Na época eu fiquei um pouco receoso, até pelas funções que eu tenho. Mas para mim está sendo muito gratificante. A questão de ser mais fácil, nem sempre, porque hoje qualquer coisa é videoconferência. Tudo. Então os eventos... É mais fácil porque é mais rápido, você entendeu? Mas assim, os eventos que eu participava no exterior, eu tinha 3 por ano. Muito 4. Agora está com 15. Hoje, cada 15 dias tem um. É verdade. E são eventos de 2 horas. É verdade, assim. É verdade. Então, o outro lado da moeda, né? Exatamente. Qualquer coisa é videoconferência. Então você hoje toma o seu tempo com essas videoconferências. Mas é bom, é produtivo, eu acho válido, como todo mundo diz, é um novo normal, né? É um novo normal. Espero que volte o velho normal, mas por enquanto estamos vivendo com o novo normal. Eu dou exemplo, você sabe, como diretor financeiro da CS, que nós temos uma representatividade muito grande, são mais de 18 conselhos, e um deles é o Conselho de Administração da Santos Port Authority, que é o CONSAD, é o órgão máximo, acima da diretoria, nós temos uma cadeira, foi indicado na gestão do Michael, tinha ainda, depois pelo Roberto e agora também pelo Mauro, e nós temos uma cadeira no Conselho de Administração. Só um detalhe pequeno, as nossas reuniões vinham 2 de Brasília, 1 de São Paulo, com avião, com hotel, com alimentação, tudo absolutamente correto. Hoje, ainda ontem fizemos um finalzinho de uma reunião da semana passada, estavam 2 em Brasília, estavam 1 em São Paulo, estava eu aqui, quer dizer, nesse aspecto acaba facilitando. Mas você tocou num ponto importante, em compensação eram 2 ou 3, agora são 15, né? Você diminui o tempo de viagem, de estadas, mas por outro lado você tem com mais constância as reuniões, né? É verdade. Você tem com mais frequência. Fala um pouco da New Link. Esse link aí foi para linkar isso? A New Link é a sua empresa de espaço. Quanto tempo ela existe? Olha, ela foi fundada em 1987. Quantos despachantes aduaneiros tem em Santos? Olha, sócios do sindicato nós temos 1.000. Nossa Senhora. São 980, quase 1.000. Que concorrência em nível... muito. Você tem que ser... Né? Você tem que ter qualidade. Qualidade e credibilidade. Exatamente, e capacitação. Confiança, né? Exatamente, porque você representa os importadores. Atualização permanente, não é isso? Porque ele pega o telefone e liga, nível, isso aí. Você tem que saber. Eu quero trazer um produto assim, quanto que eu vou pagar? Me faz um custo. Você tem que saber quanto paga de imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS. E aí vai a cadeia. Estou aprendendo tudo isso, não para ser despachante, mas em função da pós-graduação. E assim, eu acho importante isso, porque como eu disse, você tem que estar atualizado, sempre. É fundamental isso, Márcio. Você estar sempre atualizado. E a gente busca sempre essa excelência dentro da empresa. Eu tenho a grata surpresa de ter funcionários comigo há 15 anos, 18 anos, pessoas que entraram lá praticamente como office boy e foram aprendendo, crescendo. Muito importante, e hoje estão em cargos de chefia. Sim, isso é muito importante. Confiança, né? Meu pai faleceu muito cedo, com 31 anos, então meu tio acabou sendo meu pai, casado com a irmã de minha mãe. Ele foi vou usar um termo em inglês, ele se fez, é o self-made man, né? Ele começou como office boy. Ele começou como office boy, chegou a diretor de uma empresa americana, diretor da América Latina. E meu primeiro emprego foi com ele. Jovem e tal, tem aquelas, saí mais cedo e tal. Ele me chamou e disse, filho, tudo que você fez, está fazendo, eu já fiz. Essa é a vantagem, né? Não me enrole. Não me enrole, não bata o ponto antes da hora, não saia isso, não faça isso, porque eu já passei por todos esses lugares. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, né? Então você diz que gente que veio de baixo, ele vai adquirindo experiência por cada função que passou. Então isso capacita. Eu acho que os colaboradores são a coisa mais importante que você tem quando você presta serviço. Então você tem que buscar qualificá-los, você tem que buscar valorizá-los para que eles fiquem sempre com você. Eu, graças a Deus, formei gente que está hoje em empresas maiores, mas foram formadas dentro da minha casa, foram formadas com o que nós ensinamos. Isso eu acho muito bom. Aí, parabéns então à New Link, uma das grandes empresas de despacho aduaneiro de Santos. Terminou, infelizmente, mas voltaremos oportunamente. Nível, quero agradecer imensamente esse bate-papo muito gostoso, acho que foi construtivo, foi positivo,
foi esclarecedor e valoriza a classe do despachante aduaneiro, que ela está diretamente ligada ao maior porto da América Latina. Aproveitar para mandar um abraço para a Érica, mulher do nível, conto sempre no elevador. Não está em campanha não, né? Não. Não é campanha política, por favor. Eu sempre brinco com ele pelo trabalho que ele realiza, que ele vai ser síndico do nosso prédio. Ele diz que não, quando eu brinco com ele, ele sai correndo. Nível, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Obrigado, Márcio. Sempre que precisar, estou à disposição. Falar do Porto, falar da minha profissão, como eu disse, é sempre gratificante. Muito obrigado a todos que nos assistem. Um abraço, Nível, até a próxima. Até a próxima. Um abraço, seja feliz.